vocês no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, do verso 4 até o verso 7. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Amém? Aqui, o capítulo 50 do livro de Isaías, ele está falando sobre o servo sofredor, né? O servo do Senhor que iria padecer, que ia ser ultrajado, mas permaneceria fiel, né? No seu amor a Deus e na sua missão. O profeta Isaías está chamando ao povo, nos versículos anteriores, a responsabilidade pelo que de ruim estava acontecendo ao povo, por causa do cativeiro, por causa da desobediência, porque eles rejeitaram o chamado de Deus à vida. Então ele está chamando a atenção do povo com relação a esse repúdio da parte deles para com o Senhor. Mas o servo sofredor, que foi entendido e aguardado como sendo o Messias, o ungido, e a gente sabe que se refere a Jesus, seria aquele servo que Israel não foi, como deveria ser. Israel, como povo, deveria ser um servo que obedecesse a Deus, mas não foi um servo rebelde. Mas o servo sofredor, ungido, que é Jesus, seria este servo que obedeceria o Pai, cumpriria, né, a missão dele em amor e em obediência, em submissão, vindo como um rei humilde e como um rei que vem para servir e não ser servido. Então você vai encontrar essa descrição do servo sofredor aí do capítulo 50 até o 53, até um pouco mais. Dos versos 4 ao 7 que nós lemos aqui, a gente vê a descrição da fidelidade deste servo. E, portanto, Jesus aqui, entendendo que esse servo sofredor foi Jesus e é Jesus, deixa-nos o exemplo para a nossa vida, né? E a gente está numa semana, aí, como a Raquel acabou mencionando, onde a gente está meditando. Esta semana, ela diz respeito na nossa fé, na nossa crença, aos últimos dias de Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, né? Dos últimos dias de Jesus com relação à Páscoa. Então a gente tem uma semana para refletir na atitude de Jesus e na obra de Jesus, naquilo que ele fez. E é um chamado a todos nós a pensarmos, é um chamado a todos nós à comunhão, é um chamado a todos nós ao arrependimento, é um chamado a todos nós à obediência ao Senhor. Quando a gente vai refletindo durante essa semana tudo aquilo que aconteceu nesta última semana de Jesus. Mas eu queria trazer aqui o que a gente pode aprender nesses versos aqui, com este servo sofredor, com este servo Jesus, que é um exemplo para nós. O que a gente pode aprender para a nossa vida, aproveitando esta semana em que a gente celebra, né, começa a celebração da Páscoa, claro que no domingo, culminando aí, né, no domingo de manhã e domingo à noite, a Páscoa.
E o primeiro ensino que eu quero trazer está escrito aqui no comecinho do verso 4, que diz que o Senhor Deus deu a ele língua de eruditos. Não é isso que está dito aí? O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Ou seja, da mesma forma na nossa vida, como o Senhor espera que cada um de nós tenhamos boas palavras às pessoas. Esta língua de eruditos que está sendo mencionada aqui, não é que Deus deu um linguajar acadêmico para o servo sofredor. Ele deu um linguajar que provém de Deus, a erudição de Deus, o conhecimento de Deus. É isso? Língua de eruditos é saber dizer aquilo que precisa ser dito da parte de Deus a quem quer que seja. É essa erudição que ele está dizendo. E Deus espera que a gente tenha boas palavras para as pessoas. E essa é uma boa semana para a gente estar pensando sobre isso. Nas nossas conversas, no nosso relacionamento, as palavras que nós temos usado e as boas palavras que nós podemos e devemos ter às pessoas, lá no nosso trabalho, em casa. É claro que a gente está falando de uma semana da celebração da Páscoa, mas as boas palavras não se referem apenas a essa semana, a toda a nossa caminhada, mas a gente está refletindo nisso, né? Palavras de vida, palavras que estejam condizentes com a vontade de Deus, né? Deus tem palavra de vida às pessoas, Deus tem palavra de ânimo às pessoas, não é isso? São palavras contrárias ao desestímulo que a gente está cansado de ouvir. Durante o dia, durante a semana, conforme você vai se relacionando, com quem você vai relacionando no meio que você está, e às vezes até pessoas mais próximas, a gente ouve muita palavra de desestímulo, né? Muita crítica, muita palavra de que não vai dar certo, de que não dá certo, de que não é o caminho, de que não é bom. Essas são palavras contrárias a isso. Palavras de vida são palavras que nos levam a olhar para frente e entender que na caminhada com Deus sempre tem uma luz, sempre tem uma saída, sempre tem algo de Deus como uma boa possibilidade para a gente, né? É assim que é a palavra de Deus. São palavras principalmente para aqueles que estão cansados de ouvir desestímulo. Se a gente ouvir o noticiário, 90% do que nós ouvimos sempre são palavras de desestímulo, não é? A gente vive nessa condição. São palavras sábias, palavras que exortam. A exortação dá-nos a impressão que é uma bronca, mas na palavra de Deus, a palavra exortação é aquela palavra que chama para perto, que chama para o lado, que chama para encorajar, que exorta no sentido de encorajar, de erguer, de apontar um bom caminho, né? Essa é a exortação. Palavras sábias de conselhos bons, palavras sábias de ajudar as pessoas nos percalços da vida. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas situações, sejam elas externas, sejam elas internas, sejam elas internas e externas. Todos nós temos os percalços na vida, mas palavras que ajudem diante dessa luta que todos nós enfrentamos. Palavras, inclusive, para o nosso próprio coração. O salmista, os salmos, eu já disse isso várias vezes,
você vai ler Salmos em que ele diz o seguinte: eu disse à minha alma. O salmista conversou com ele mesmo e disse algo para ele, palavras boas para o nosso próprio coração, palavras que nos levem mais para perto do Senhor. Porque muitas vezes nós mesmos dizemos palavras para nós que nos afastam do Senhor. E nós mesmos falamos palavras para nós que são palavras que não nos erguem. Não é verdade? Então essas são palavras. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Este servo recebeu isso do Senhor e assim serve o Senhor. Provérbios 15, 23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa, né? Isso aí é uma boa palavra, né? Então nessa semana da Páscoa, como aqui está falando do servo sofredor, e Jesus sofreu nesta semana, ele diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, e fica este exemplo para a gente. Mas o texto continua, ele diz assim, que o Senhor Deus deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ou seja, o Senhor deu ao servo boa palavra ao cansado. Assim como o Senhor se espera que nós nos importemos com os cansaços emocionais e existenciais de outras pessoas. Nós temos os nossos, mas convivemos com pessoas perto de nós. E Ele espera que a gente se importe o suficiente também com o cansaço de outras pessoas. O cansaço emocional, o cansaço existencial, e tenha uma boa palavra ao que está cansado. Problemas cansam. Sim ou não? Cansam a gente. Não é só problema no serviço, problema a ser resolvido, decisões a serem tomadas, mas problemas de ordem interiores cansam a gente por dentro. Choros cansam a gente. Necessidades que a gente não consegue suprir e resolver cansam a gente. Incompreensões cansam a gente, não é? Erros cansam a gente. Culpa cansa a gente. Não é assim? Então, problemas cansam. E diz que o Senhor deu língua de erudito para que ele saiba dizer boa palavra ao cansado. O Senhor espera que a gente tenha essa boa palavra, que a gente traga ao cansado, então o quê? Traga alívio, traga esperança, traga alegria, traga ânimo, traga a palavra de perdão, provisão, de compreensão, de ajuda, de libertação. Pois foi assim que Jesus agiu, e é assim que Jesus age com a gente. Esse texto eu gosto muito de Atos, que diz assim: todos vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E a cura da opressão do diabo não significa unicamente que Jesus foi lá e ordenou para que o diabo saísse da pessoa e pusesse a mão na cabeça de alguém e expulsasse, mas a opressão maligna às vezes acontece a nível de mente, a nível de alma, a nível de coração, de sentimento. E Jesus curou. Você lembra daquela mulher que foi pega em adultério, levada até a presença de Jesus pelos seus acusadores,
acusando. Jesus não disse que eles estavam errados, que ela não havia pecado, que ela não havia feito o que tinha feito. Não, tudo estava às claras. Mas Jesus teve uma palavra de cura para aquela mulher. Vai, não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Todo mundo tinha ido embora. Ele disse, nem eu te condeno, mas tem o seguinte, vai e não peques mais. É uma palavra de cura. Não foi uma palavra de cura para aquela mulher? Foi. Jesus de maneira alguma disse, não, mulher, o que você fez estava certo, ou não há nenhum erro no que você fez. Não. Jesus disse, olha, só que agora comece daqui para frente uma nova vida. Comece daqui para frente e não erre mais. Palavra de cura, não é isso? Foi assim que Jesus agiu e age com a nossa vida. Mas o texto ainda continua dizendo que o Senhor deu ao servo sofredor, deu a este servo, língua de eruditos para que saiba dizer boa palavra ao cansado. E diz que ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, o Senhor desperta o seu servo para conversar com ele. Não é o que está escrito aqui? Assim como o Senhor deseja todos os dias conversar com a gente. Todos os dias o Senhor quer nos despertar para conversar com a gente. Para termos um momento de intimidade, para termos um momento de relacionamento, para termos um momento de compartilhar, para termos um momento de desabafo e termos um momento de ouvir conselhos do Senhor no coração. Né? Esse relacionamento é nosso com Ele, Ele conosco e entre nós. É o que o Senhor espera, né? Desperta para conversar. O Senhor quer despertar os nossos ouvidos para ouvir coisas superiores. A gente ouve tantos sons durante o dia, tantas vozes, tantas falas. Se você parar numa fila, numa repartição, você vai ouvir tanta coisa, tanta gente falando tanta coisa, coisa boa, coisa ruim, gente descendo a lenha em parente, gente contando uma boa viagem que fez, gente dizendo que não acredita em Deus, gente dizendo que fez suas orações, buscou, recebeu uma graça. Tantas coisas a gente ouve, né? A gente ouve tantos sons, a gente ouve fofocas durante o dia. Ouve ou não ouve? Ouve fofocas. A gente ouve murmurações, a gente ouve notícias ruins, a gente ouve notícias boas também. Não é só coisa ruim, a gente ouve coisas boas também. A gente ouve indagações, perguntas. Esses dias, né, hoje mesmo estava conversando com a Miriam, de uma pessoa que me mandou um e-mail fazer uma série de perguntas que ele quer saber a respeito da fé. Mentiras, coisas de pouca importância. A gente ouve coisas assim que não tem importância nenhuma, a gente ouve tanta coisa durante o dia. E o Senhor quer nos despertar para que a gente ouça a voz dele. Olha o que diz Provérbios: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só que promessa, e você vai achar, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede conhecimento e discernimento.
E é por isso que o Senhor quer conversar com a gente. Diz aqui o servo: Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Né? Ainda no 5 e 6, o último ensino que eu quero trazer, diz assim: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram, a face aos que me arrancaram os cabelos, não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Não é isso que se diz aí do verso 5 ao 7? O Senhor espera 3 atitudes do bem e do amor em nós como servos dele, já que a gente está buscando no servo sofredor. Nesta semana em que Jesus, como servo, sofreu fielmente, cumpriu a sua missão, a gente está refletindo 3 atitudes aqui relacionadas ao bem e ao amor que ele espera dos seus servos. A primeira é o seguinte: o servo não foi rebelde. É o que diz aí? Verso 5: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não sermos rebeldes à sua vontade, não nos voltarmos contra o querer dele, contra a ação dele, não colocarmos as nossas razões acima das razões do Senhor, porque isso é rebeldia. Quando nós colocamos nossas razões acima das razões do Senhor, nós estamos deixando de dar razão a Deus. E isso é rebeldia. Mas uma atitude do servo é aqui, qual foi? Ele me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu ouvi. A outra atitude, ele não pagou o mal com o mal. Olha o verso 6: ofereci as costas aos que me feriram e a face aos que arrancavam os cabelos, não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui mostrando o sofrimento do servo sofredor, e a gente sabe que Jesus passou por isso, não é isso? Feriram a face de Jesus, foi ou não foi? Na semana, arrancaram os seus cabelos, diz aqui, ele foi judiado, né? Cuspiram nele, ele não se escondeu, ele não pagou o mal com o mal, né? Antes, ele entregou os seus direitos a Deus. Essa é uma das coisas difíceis para nós, entregarmos os nossos direitos a Deus, porque os nossos direitos para nós são nossos, mas entregar os nossos direitos a Deus é só por meio da fé e da confiança, né? Se Jesus tomasse os direitos dele, que ele tinha todo o direito, e ele tomasse os direitos dele para ele e exercesse os direitos dele, não tinha ninguém em pé, é ou não é? Mas ele entregou os direitos dele a Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, não tem noção. Tiago vai dizer uma coisa muito importante, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, a nossa indignação, a nossa justiça feita com a própria mão, com o próprio braço, ela não traz a justiça de Deus. Ela só traz vingança, ela só traz uma retribuição má contra aquilo que Deus ensina. E por último, no verso 7, ele confiou no socorro do Senhor. Ele disse o quê? Porque o Senhor Deus me ajudou. Apesar de ter passado por tudo isso, apesar por ter sofrido nisso, o Senhor me ajudou e eu não me senti envergonhado. As pessoas podiam até dizer que ele era um ser envergonhado, mas ele disse: eu não me senti envergonhado,
Porque o Senhor me ajudou, né? O Senhor nos ajuda no lado de dentro da nossa vida e do lado de fora. Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Olha só o que diz Isaías: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso está escrito, que Deus faz assim. Então, nessa semana da celebração da Páscoa, a gente recorda a humildade do nosso Senhor, o servo sofredor. E a gente recorda que Ele é o Rei que veio para servir e que Ele serviu em amor. Não é isso? O exemplo da compaixão dEle, o exemplo da misericórdia dEle, do serviço dEle, independente do sofrimento. Compaixão, misericórdia e serviço independente do sofrimento. É interessante que quando a gente sofre, a gente acha que a gente tem o direito de não ser compassivo porque está sofrendo, de não ter misericórdia porque a gente foi injustiçado, e quanto menos ainda servir. Por que Deus deixa eu passar por isso? Né? E o que o servo faz é justamente o contrário. Então a gente busca as virtudes que Cristo, pedindo ao Pai que nos dê o quê? Língua de erudito, boa palavra alcançada, desejo de conversar com o Pai e atitude do bem e do amor. Eu quero só terminar lendo esses versos na linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajudou. Amém? Queria deixar essa palavra, uma palavra para a gente lembrar do exemplo de Jesus, numa semana que foi extremamente difícil para Ele, mas que Ele deixa o exemplo como servo do Senhor, servo sofredor, mas um exemplo para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, e acima de tudo pelo exemplo de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor de toda a terra e de todas as pessoas, na qual não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós agradecemos por Jesus deixar o exemplo de servo, de um servo que sofreu, mas que serviu em amor, amou a Deus, amou ao povo, amou a criação, amou a sua missão. Muito obrigado, Senhor, que nessa semana de reflexão sobre tudo aquilo que Jesus passou na última semana, nós oramos para que o Senhor nos dê esta graça de sermos servos que tenham língua de erudito, para ter uma boa palavra alcançada, para que possamos, Senhor, não nos rebelar, mas ouvir os ensinos do Senhor, sermos despertados pelo Senhor todas as manhãs para ouvir de bom coração o que o Senhor tem para nós, confiarmos em Ti e saber que o Senhor trabalha em favor daqueles que confiam no Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo exemplo de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu rogo a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui e por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem,
que possam receber a bênção do Senhor no seu coração e na sua casa, e que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.